Boa tarde a todas e a todos, bem-vindos. A equipa da Biblioteca Gulbenkian transmite a todos e ao coletivo Mapas do Confinamento votos de um feliz e próspero ano de 2022. A Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de estar aqui hoje, convosco, neste novo ano, e acolher uma nova sessão de mesas redondas do projeto Mapas do Confinamento, uma iniciativa que, como sabem, abraça um coletivo de artistas num projeto multicultural, já que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Em nome da delegação da Fundação Carlos de Gulbenkian, em Paris, a Biblioteca Gulbenkian agradece a iniciativa deste projeto aos seus fundadores, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia. A sessão de hoje conta com a participação de Almeida Cumbano, de Eduardo Chies, tendo como moderador do debate Anhal Debata. Mas antes de começar o debate, uma pequena apresentação dos nossos convidados. Almeida Cumbano, natural de Moçambique, nasceu na cidade de Maputo, é autor do romance Ilusão à Primeira Vista, Prémio Literário Telecomunicações de Moçambique em 2016, organizou e publicou textos nas coletâneas Fica em Casa, Amor e 19 cartas para a Covid-19, ambas da Associação Cultural Chitente. Foi um dos 12 autores selecionados para a ficção narrativa Os Assassinos Também Choram, que integrou a coletânea Olhos Deslumbrados, Histórias de Maputo, da Fundação Fernando Leite Couto. É coautor de peças de teatro e de radionovelas. Escreve e publica em revistas e blogs. Quanto a Eduardo Chies, natural de Angola, é mestre em Cultura e Comunicação e licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É autor da página Paradoxos desde 2013 e do blog Fotomorfoses desde 2012. Tem colaborado em vários órgãos de comunicação social e na organização de recitais de poesia. Quanto a Anhal Pato, moderador desta tarde, portanto, é natural de Moçambique, licenciado em Sociologia, escreve crónicas, prosas e peças teatrais. Em 2015 foi premiado no concurso literário dos 40 anos do Banco de Moçambique na categoria romance, com a obra Na Terra dos Sonhos, publicado no Alcance Editores em 2017. Em 2018 foi distinguido com a menção honrosa na segunda edição do concurso literário da Imprensa Nacional Casa da Moeda Eugénio de Lisboa, com a obra Sonhos Manchados, Sonhos Vividos. Escreve nos jornais, revistas e tem participação na antologia Contos para Ler em Casa, de revista Literatas 2020. É estudante na Universidade Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, em França. E deixo a palavra aos nossos convidados. Muito obrigada por estarem aqui presentes hoje. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Almeida. Muito obrigado, Eduardo, por aceitarem este convite, de fazer parte desta mesa redonda e por fazerem parte do projeto Mapas de Confinamento de uma forma geral. Eu haveria de começar saudando aqui o Eduardo. Olá, viva! Então, Eduardo, eu ia começar aqui já colocando, já lançando direto às Já estou a vítima. Primeira vítima. É a primeira vítima, Eduardo Vamos com embora, H, vamos embora. Eduardo com H, com E, como é que é este Eduardo? O original é sem o H, não é? Eu é que acrescentei o H para dar mais personalidade. Sim, Mais impacto. caso contrário, não seria artista. Tinha que ter aqui alguma coisa. E então, Almeida Cumbano, os artistas têm sempre alguma história com nomes, tanto os artistas que revelaram-se, como tantos artistas que permanecem no anonimato, tem sempre alguma história. O Almeida tem alguma história com seu nome também? Não, eu achei o meu nome já artístico, portanto não precisei fazer nada. Perfeito. Então, vamos começar pelo clássico. Não temos como fugir a este clássico. É uma dúvida de todos nós. E queria saber quem são o Almeida e o Eduardo. O Eduardo, natural de Angola, depois Portugal, filosofia, depois comunicação, depois a poesia. E a ideia de tornar a poesia muito visual,
com aquelas ideias magníficas de visualizar, colocar a poesia em fotografia, em vídeo. Como é que chegamos a... Como é que o Rio seguiu esse caminho? Ora bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre... Eu fico sempre um bocado nervoso quando sou englobado no meio de escritores, não é? Porque eu próprio não me considero escritor. Então fico assim um bocado preocupado. Porque... não, mas... pronto, chamo-me Eduardo Chiesa, faço aquilo que pode ser considerado poesia visual. No fundo, Compreendo. que é a poesia visual? É no fundo, um cruzamento, não é? Digamos assim, entre a palavra, a imagem, não é? E podendo ainda incluir outros ingredientes, não é? Outros elementos, como o movimento, o som, o movimento, o som, a cor, por exemplo, não é? E eu tento fazer uma espécie de tempero, não é? Desses ingredientes todos. Faço um tempero, faço ali uma mistura, um cruzamento dessas substâncias, não é? E depois, tento criar aquilo que é o poema visual, não é? No fundo. Hum, é mais ou menos isso. Basicamente, o foco do meu trabalho tem sido exatamente esse. Não é tanta escrita, no género, por exemplo, conto ou poema convencional, por exemplo. Já o fiz também. Tem alguns contos, tem alguns poemas, aliás, vários poemas Compreendo. convencionais. Mas a dada altura eu percebi que não é fácil escrever um poema, não é? Não é fácil escrever um poema, quer dizer, no meio de tantos poemas já foram escritos, tanta coisa que Pois, já foi feita, então não é fácil. Então, foi na poesia visual que eu encontrei a minha praia, digamos assim. e inclusive essa é uma das suas frases, quando diz que tudo já foi escrito, eu só altero a ordem das palavras. Por acaso é engraçado, eu de vez em quando. Isso também é verdade, também não, por acaso, essa frase não é da minha autoria, eu apenas trabalhei a frase do Rogério, um grande amigo meu. Mas a verdade é que tudo já foi feito, já foi escrito, não é? Nós apenas redescobrimos, reinventamos, não é? E damos uma nova roupagem aquilo que outros descobriram antes de nós, não é? No fundo é isso. Pois, Eh, pois, pois. eu fico, diga. Não, não, pois, pode continuar, por favor. Não, sobre isso, a imagem que eu tenho é, por exemplo, de uma mesa onde há arroz doce, não é? Só arroz doce, arroz Compreendo. doce, arroz doce. Se eu trouxer mais um prato, não é? de arroz doce, não estou a contribuir com, não é? Não estou a fazer nada, no fundo. Então há que diferenciar, há que trazer outras sobremesas, no fundo, né? Quer dizer, para de alguma forma contribuirmos para o crescimento de todos, né? Para a evolução de todos, não é? Não repetir aquilo que já foi feito, mas nessa repetição dar também o nosso cunho pessoal, não é? Sim, até porque quando a gente lê alguns poemas, quando a gente lê alguns romances, temos a sensação de que já vimos aquele personagem em algum outro romance com as mesmas atividades, por vezes com as mesmas características, mas sem com isso está-nos a incorrer a questão do plágio. Há sempre, cada um tem sempre a sua forma de dar vida, nesse caso. Sim, sim, sim. Não, e na poesia isso acontece com muita frequência, não é? Porque temos, as palavras vão se gastando também, não é? Temos palavras, sei lá, o amor, a amizade, a paixão, a compaixão, Sim, são palavras que ao longo do tempo, de tanto uso, vão se tornando gastas, não é? E o poeta, o criativo, enfim, o autor, terá que ter a habilidade de, naquilo que já está gasto, poder reinventar, não é? Recriar, redescobrir novos sentidos ao sentido que já foi dado anteriormente por outros também, por antepassados, não é? Então, essa é a magia da poesia, essa é a magia da literatura, penso eu, não é? É reinventar sempre, reinventar sempre. pois, É. pois, é mesmo para aí. Vamos voltar em breve sobre o seu projeto, sobre a sua forma muito original de promover a poesia, de fazer poesia, de mostrar poesia. Há muita curiosidade à volta disso. E indo aqui para o Almeida, romancista, prosa, consagrado na prosa, pela sua biografia, vê que começou do teatro, antes de mais. Gostaria de falarmos como é que isso foi, como é que chega à prosa, e se em algum momento da sua trajetória, do seu processo de criação também, já sentiu-se preso há uma sensação de falta de originalidade, por pensar que já foi tudo escrito, já foi tudo dito, como o Eduardo estava aqui
Sim, saudações a todos, saudações ao Eduardo aí, ao Obrigado. Agnaldo. Bem, Prazer. talvez começar por dizer que ao Eduardo, para além do continente e da língua portuguesa que nos une, vejo que há mais alguma coisa que nos une, fui vendo aí na biografia, que é a filosofia, não é? Eu também tenho Sim, na graduação tenho a filosofia, né? Na Certo, certo. pós-graduação depois fugi um pouco do Eduardo, mas temos isto que nos une. Boa, 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 boa. Agora, dizer que é, o teatro, na verdade, foi aquela. Deu muito input, né? O que sucedeu é que quando começamos com as peças de teatro, o objetivo, na verdade, não era escrever peças de teatro. O objetivo era mesmo representar, não é? E como nós não compreendo. tínhamos quem escrevesse por aí, então nós íamos escrevendo. E eram escritas coletivas, não é? E é nesse processo que fomos nos descobrindo, que eu fui me descobrindo, fui vendo que essas peças de teatro, afinal de contas, têm lá a apreciação do público e com o passar do tempo acabei migrando, indo mesmo já para o texto corrido, para a prosa, não é? Agora, penso que uma das perguntas, a pergunta que o Agnaldo fazia, acho que não percebi bem Sim, se em algum a momento no segunda seu parte da processo, se em questão. algum momento no seu processo de criação já sentiu-se numa encruzilhada de pensar que já foi tudo escrito e que está prestes a produzir, já Sim, sim, foi. sim, sim, sim. Não, eu inclusive eu escrevi um livro, que ainda não está publicado, e depois de um título, não é? Compreendo. Eu dei a alguém para ler, né? Uma espécie de leitor beta, né? Sim, Como a gente sempre escreve, sim, dá alguém para ler. temos Então ele sempre. depois diz, ele diz, mas este título é obra de fulano, pá. Falou aí tradução, Sim, um autor americano. Este título, tive que mudar de título, né? Tive que mudar de título só para não parecer, mas eu até poderia ter deixado o título, porque poderiam ser, tal como há tantas músicas com títulos iguais, né? Mas preferi pela mudança do título, isso só para dizer que essas situações sempre vão acontecer, porque o mundo é fixo, não há uma cortina de ferro entre a ficção e a realidade, não é? pois, Então, pois. sim, até tudo que a gente ficciona vem da cabeça, não é? De tal forma que sempre há de haver esse confronto, vamos coincidindo, da mesma forma como temos pensamentos idênticos. De certa forma, há de haver sempre esse parecer plagiar, mas haverão sempre linhas de distinção, não é? Pois sim, que é aí, na verdade, onde, como o Eduardo estava a dizer, é preciso trazer alguma novidade, não necessariamente que eu vá inventar o arroz, olhando aqui como o que o Eduardo dizia. Já é uma curiosidade, Eduardo. O Eduardo falou do arroz doce como uma sobremesa, enquanto para algumas culturas, como a nossa, por exemplo, a moçambicana, o arroz é o prato principal. Não, eu gostava até de voltar ainda à questão anterior, que tem a ver com o processo criativo, o processo de criação, não é? Sim, Esses cruzamentos, às vezes nós temos uma ideia e parece que a ideia é nossa. Foi espetacular essa ideia. De repente pesquisamos na net, que já alguém teve, não é? Ou seja, isso tem a ver com os arquétipos, tem a ver com essa coisa de que tudo já foi inventado, tudo já foi dito. Nós temos, cabe-nos apenas a nós, não é? Essa alteração, essa transformação, essa recriação daquilo que já foi feito. E isso não quer dizer que seja plágio, não é? Mas são apenas interferências ou influências que nós temos uns dos outros, não é? Quer dizer, não é? Eu costumo, por exemplo, dizer que muitas vezes me perguntam, mas em que é que se inspira, não é? E eu respondo, eu inspiro-me nos outros, ou melhor, eu inspiro-me no outro, não é? Nesse outro que me torna eu, não é? É nele que eu me inspiro. E esse outro pode ser um livro, pode ser um filme, uma música, pode ser uma peça de teatro, não é? Quer dizer,
pode ser etc, não é? Mas é sempre no outro, claro, obviamente também das minhas vivências, não é? Daquilo que eu vivo, né? Sim, Das minhas experiências, não é? Claro, obviamente, mas muito daquilo que é a inspiração ou o trabalho poético é sempre do outro, não é? Daquilo que o outro nos transmite, não é? Por isso não me admira que de vez em quando haja esse intercâmbio, não é? De vozes idênticas que se assemelham, não é? E até por vezes de pessoas completamente distantes geograficamente, não é? sim, isso é uma sessão que eu acho que todo mundo que está no mundo criativo já teve essa sensação. Acho que é importante termos isso em mente, que é normal, acontece e sempre há estratégias que precisamos de implementar pronto, para dar esse toque de originalidade, que é o que vai nos diferenciar. E pegando aqui um gancho que uma das frases que o Eduardo publicou uma vez, que era ilusão pensar que continuaríamos saudáveis num mundo doente. Esta frase faz-me pensar no papel pronto, que a arte, a poesia e que todo esse processo artístico tem na sua vida e também para o Almeida, e eu gostava de ouvir um pouco a vossa opinião. Ao longo da história, a arte foi assumindo vários papéis, como uma forma de registrar a história, a partir da arte, a partir de uma música, a partir de um livro, nós conseguimos saber como é que as pessoas viviam num certo tempo, às vezes como uma forma de resistência ou de combate É. por alguma causa ou de denúncia de alguma coisa que esteja a acontecer e que eventualmente, pronto, achamos que merece ser denunciado, independentemente se os outros concordam ou não. Como é que na vossa vida em particular, a literatura ou a literatura, a arte manifesta-se? Assume esses vários papéis, não assume algum em particular? E sempre isso surgiu mesmo a partir deste gancho. Era ilusão pensar que continuaríamos saudáveis num mundo doente. Posso começar? Não sei. Sim, não sei se a Almeida gostava de começar. Não, pode falar. Não, para mim, no meu caso pessoal, não é? No meu caso particular, acho que a arte sim assume esse papel de arma de combate, não é? Arma de combate, de armadilha, não é? Armadilha perante aquilo que eu quero caçar, não é? Quando eu quero caçar algo, ou quando não consigo caçar algo, é como se eu armadilhasse, não é? A realidade através da própria arte. Eu não sei se essa ideia faz ou não sentido, mas no fundo é como se lá está, quer dizer, uma arma de combate. Uma armadilha pode ser uma arma de combate também, não é? Sim, sim. Muitas das vezes nós caçamos, e quando digo caçar pode ser um sentimento, por exemplo, não é? E a arte serve exatamente para combater, não é? Para ganhar, para ganhar resistências, não é? Contra a realidade, mas também como uma forma de expressão, expressar as minhas tristezas, as minhas Sim, alegrias, suas as emoções minhas e tudo vitórias, mais. Sim, os meus sofrimentos, não é? E tudo isso, lá está, no tal refogado que eu gosto sempre de usar, o termo de refogado, porque misturo vários ingredientes. E muitas das vezes não é só os ingredientes como a alegria, as coisas boas da vida, mas também é essa forma, não é de redenção, isso não é nada disso, mas a arte às vezes serve como também não é fuga nem é escape, mas é aquilo que uma espécie de trampolim, não é? É uma espécie de trampolim que nos faz dar outro salto, não é? Dar outro permitem salto. chegar a outro nível que, se calhar, sem ela não conseguiríamos chegar. Sim, e também, pegando na metáfora da vacina, também ela acaba por ser, às vezes é o vírus, é o próprio vírus, não é? Mas muitas vezes é uma vacina também que nos ajuda a ganhar imunidade contra muitas. Outras coisas, Sim, 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 contra muitos vírus, não é? Vírus que a realidade nos impõe. Então a arte também é essa acaba sendo ferramenta, não é?
esse, Sim, sim, esse imunizador, salvo que não há doses limites. Aqui sim. é a quantas puder, melhor. E atenção, e no meu caso, a arte só faz sentido assim, ou seja, só faz sentido assim, não é? Claro que há outras teorias, outras perspectivas, não é? Relativamente à arte, mas para mim a arte tem que ter sentimento, tem que ter coração, não é? Tem que ter emoção, não é? De outra forma, dificilmente ela consegue me emocionar, não é? Eu compreendo. Não sei, às vezes, sei lá, entrar num museu e ver artes completamente essas obras que não. É sério, eu fico assim um bocado às vezes na dúvida, não é? Tem que me dizer alguma coisa, tem que chegar ao coração, não é? E se não chegar ao coração é. Pois, se não, líamos um simples relatório e já tínhamos toda a informação que precisávamos. É o que Sim, vai sim. diferenciar o relatório da arte. E o Almeida, qual é o papel o que sente, como é que vive a arte? Acho que esse seria o melhor. Como uma forma de denúncia, de combate, simplesmente para registrar a história, ou todas também misturam-se, como é que é para si? Eu penso que a arte é tudo isso que o Agnaldo disse e mais alguma coisa, não é? O que sucede é que a arte tem um papel social, mas nós não podemos cair na ilusão de que o objetivo da arte é reivindicar alguma coisa, é demonstrar alguma coisa. Bem, isso acaba acontecendo, não é? Tal como tudo no mundo pode ser um meio para reivindicar. O silêncio é um meio para reivindicar. Se eu fizer uma marcha e de repente ficarmos calados em frente à praça, poderemos estar a dizer alguma coisa. Não? Andar é uma forma de reivindicar. Pode ser uma forma de reivindicar. Então, mas também a arte pode ser uma forma de reivindicar. Eu lembro-me um escritor aqui em Moçambique, um poeta, Elísio Biambo, ele defende muito e escreve, inclusive, num dos seus textos que se a literatura não servir para nada, não servir para mudar a sociedade, essa expressão, então ela não serve para nada. Bem, eu tenho aqui as minhas reservas. As minhas reservas quais são? Eu não sou muito pela ideia de arte pela arte, porque é um ataque a essa ideia de arte pela arte, mas também não sou muito apologista à ideia de que, ao extremo de que a arte tem que significar alguma coisa. Há quem acha que tudo, talvez socorrendo-se das teorias sociológicas, acho que o Agnaldo conhece muito bem como sociólogo, a ideia de que todo facto social é um facto social total. Talvez é a partir daí que se acaba achando que todo artista faz o que faz para reivindicar alguma coisa, toda arte está ligada, se calhar a alguma forma de pensar político, por aí fora. Mas eu acho que nós temos que encontrar um meio termo, temos que estar. O artista, ele pode, de facto, de repente, criar totalmente longe de qualquer reivindicação, apenas pelo culto à beleza. Isso pode acontecer que o artista crie apenas pelo culto à beleza. Quando se diz, por exemplo, que toda a criação artística é movida por alguma coisa, eu perguntaria, por exemplo, que dimensão política podíamos dar, por exemplo, às sinfonias de Beethoven? O que é que ele teria movido? Então, nós precisamos de encontrar um meio termo. A arte, ela serve sim, é uma arma, tal como nós podemos transformar qualquer outra coisa em arma, né? E a arte, ela não fica atrás, ela é uma manifestação social e dessa forma ela serve muito bem para fazer esse papel social, para transmitir valores, serve para reivindicar, serve para tudo aquilo que pode ser útil à sociedade. Então, ela funciona, não que, mas nós não precisamos
colocá-la como é que posso dizer? Não precisamos dizer que a arte serve exatamente para isso. Acaba Atri- servindo naturalmente. Compreendo. Atribuir toda essa responsabilidade de que não, a arte tem que ser para reivindicar. É como aquilo que o Eduardo estava a dizer. Se às vezes precisamos mostrar as nossas paixões, os nossos sentimentos, frustrações, e por vezes nesse processo de demonstrar isso, e descobrimos que afinal de contas não estamos sós. Há outros também que depois sinalizam, dizem-nos, epá, afinal sentiste isto, eu também senti isto, e aí nesse momento a arte simplesmente estava a expor a realidade, se calhar como uma forma também de fazer sociologia. Exato, exato. Porque nós, como vivemos numa sociedade, não é? Os problemas da sociedade inquietam-nos. Cada um vai demonstrando da forma que melhor sabe e da forma que melhor se sente à vontade. O artista, naturalmente, vai trazer à tona os problemas da sociedade ou até suas opiniões sobre a sociedade em que está inserido, através da arte. Não porque ele propositadamente acha que a arte é a única, é a arma para dizer as coisas, mas é espontaneamente aquilo que lhe serve para o fazer. Por exemplo, Almeida, na sua obra Ilusão à Primeira Vista, houve questões, e se calhar podíamos até voltar para a época do teatro. Houve peças teatrais em que no final as pessoas vieram interpelá-lo e perguntaram, mas o que significa isso? Qual era a mensagem que queriam passar? E houve questões à volta da obra Ilusão à Primeira Vista, em que as pessoas perguntavam, tudo bem, eu já li, mas o que queria dizer de fato? Tem algum testemunho desse, algo do gênero? Há sempre, não só em relação à obra Ilusão à Primeira Vista, mas inclusive até em relação a tantos outros textos que tenho escrito. Muitas vezes eu até faço um esforço para escrever para que todo mundo compreenda, né? Mas como o que a gente escreve é o que vem de dentro de nós, não é? Por vezes fica difícil que todo mundo compreenda aquilo que nós queremos dizer, pelo menos logo de princípio, né? Tem havido pessoas que aparecem e dizem simplesmente o seguinte: essa história aqui, descrita aqui, eu conheço de algum lugar. Será que tu não ouviste isto? Por exemplo, há quem diz não ouviste lá de Manica, uma outra província que eu nem conheço, nem conheço sequer. Mas Foi. isto aconteceu em Manica. E se alguém me diz que isto aconteceu em Manica, está muito convicta de que isso aconteceu em Manica, então eu fico cada vez mais feliz. Significa que eu consigo criar realidade, não é? Ou então as realidades, as realidades criam-se dentro de mim, né? Então, Sim, há sempre esse, mas alguns até dizem, isto aconteceu, mas você trocou isto, não era bem assim. sim. Mas, Isso não é a tua própria história também, isso não falta. exato, exato. Pois. E entrando na questão do confinamento, como é que o Eduardo e o Almeida viveram o confinamento? Prontos, 2020, ali todo mundo quase que nem sabia para onde vai, para onde ir, o que se está a passar, onde é que estavam. Chegam as notícias do confinamento em alguns lugares, se calhar mais severos que outros. Como é que foi esse período para cada um de vós? Bem, o confinamento, para mim, no início, não é? Foi aquela. Bem, é, isto vai passar, isto não tem 2 meses e pronto. Primeiro, antes do próprio confinamento, antes de decretar-se, por exemplo, os estados de emergência em Moçambique, ainda as notícias pelo mundo, não é? Porque ouvimos primeiro a China, depois a Europa. Sempre houve aquela ideia de que, bem, isto vai terminar mesmo antes de chegar aqui. Isto é uma gripe, é qualquer coisa que vai passar, mas já à medida que o tempo passava,
nós tivemos o primeiro caso. Acho que o primeiro caso em Moçambique deve ter, de facto, assustado a todos, né? É verdade que Moçambique decretou o estado de emergência um pouco antes do surgimento do primeiro caso, 4 dias antes, por aí. Mas o que aconteceu foi, olha, esta pandemia nós vamos conseguir controlar, isto vai passar, mas o que começou a nos assustar até não foi muito a questão de dentro do país. Foram mais as notícias de fora, não é? As notícias O medo, de a, morte. a questão do medo. Na verdade, para nós, o que nos preocupava muito é a condição de pobreza do país. Não é? Nós começávamos a pensar se o Ocidente está nessa condição, não é? E como é que nós vamos suportar com o nosso sistema de saúde, da forma como ele está, enfim. Foi um momento um pouco difícil. E essas notícias, na verdade, sobre os números. Eu ainda aqui no mapa de confinamento li um texto, um dos textos aqui do mapa de confinamento, o texto é de Luísa Semedo, se não me engano. Luísa Semedo, que diz que a primeira vez em que eu acedo acedo a situação de famosa, não é? Acedo como um número, né? Sim. Acedo como um número, quer dizer, porque já eram aí os números dos infectados, as mortes, Sim. não é? Então, nós passamos a vida a controlar esses cenários sobre a pandemia, sobre o evoluir da situação, até que acabamos nos conformando que tínhamos que conviver com essa situação, não é? E agora, embora a situação não esteja, digamos, melhor que antes, mas estamos numa situação em que nós já conseguimos nos encontrar, as instituições, por exemplo, já conseguiram não, mas vão tentando Adaptar-se. se Vão tentando adaptar, adaptar. por exemplo, os modelos híbridos Sim. de ensino e Exibir. aprendizagem. Muitas vezes já aqui é preciso ressalvar um aspecto. As redes sociais eram apontadas como vilãs, não é? E agora elas a São as história nossas muda, não é? heroínas. Exato, repare só que eu até escrevi um artigo sobre o mobile learning, né? No sentido de que havia inclusive uma tentativa de proibir os alunos de usarem telemóveis nas escolas, não é? Mas de repente isso já é tão importante que todo aluno tem que ter telemóvel, não é? E se olharmos para as igrejas, por exemplo, a ideia de que essa coisa das redes sociais, estar sempre no WhatsApp, etc., é coisa do diabo, por aí fora. E hoje em dia as igrejas então usam os Zooms, os WhatsApps para comunicar com os fiéis, estão sempre. Tem páginas do Facebook, as igrejas, e vão. Ativas. Enfim, quer dizer, o vilão, na verdade, tomou conta, não é? Ninguém imaginava isto. A Covid veio nos mostrar que tudo pode dar a volta, né? Recordo-me daquele período em que era 30 dias em casa, era para ficar em casa mesmo. Não agora porque era para ficar em casa porque as escolas estavam fechadas e por aí fora. Eu nunca imaginei que sentar num sofá refastelado, trocar canais, seria um sinal de ser um bom menino, né? Sim, Bom de estar a menino, contribuir para o porque, crescimento da sim, sociedade. já não é, enfim. Mas, enfim, foi uma situação um pouco Pois. difícil, foi uma situação complicada, mas estamos a tentar nos adaptar a ela. Pois, é interessante a Covid dela veio ressignificar muita coisa, veio quebrar muitas certezas, que aliás, vários artistas já tinham há muito tempo tentado ressignificar várias coisas e alguns deles podem ter sido chamados de loucos, talvez. E o Eduardo, onde é que vive o confinamento? Onde é que vive o 2020 e pronto, e toda a sequência de todo este drama que
que custou-nos a vida de vários conhecidos nossos e tudo mais. Eu passei o confinamento em casa. Aliás, na verdade, nunca estive confinado. Estive sempre a trabalhar. Claro que, pronto, inicialmente houve aquele pânico, aquele medo, mas para quem sempre passou o confinamento, esse tempo estranho, sempre a trabalhar, sempre em contacto com o exterior, não é? Quer dizer, não fez muita diferença. Eu acho que o confinamento foi mais complicado para quem não está habituado a esse tipo para quem, sei lá, enfim, no seu dia a dia não está habituado a estar a certas restrições, não é? Eh, eu lembro, por exemplo, para quem não. Ok, não posso ir ao teatro, mas eu já não vou ao teatro, não é? Imagina, não é? Não há dinheiro, não há isto, não há tempo. Não posso ir ao cinema, mas eu não vou ao cinema porque não há dinheiro, tenho que trabalhar e não sei tanto, sei o que mais. Então, esse tipo de restrições, para quem, enfim, não é? Os privilégios, não é? Tem os privilégios, acho que aí pode ter sido mais duro, não é? Mais duro. Agora, para quem anda, por exemplo, de transportes públicos todos os dias, quer dizer, não, distanciamento, qual distanciamento, estamos ali todos engatafunhados, quer dizer, eu acho que para quem já é de batalha, eu acho que foi muito mais fácil ultrapassar esse tipo de restrições, enfim. Até porque houve restrições que eram impossíveis de contornar, né? Como a questão do transporte que fala, por exemplo, era totalmente impossível de contornar. Sim. E por outro lado, eu também sou muito de ficar em casa, não é? Sou muito de ficar no meu canto, tranquilo e quieto, né? Nos meus pensamentos, nas minhas criações. Então, estar confinado também não foi assim uma novidade. Não é? Não posso ir ao jardim, não posso não sei o que coisas. Não, tranquilo. Eu em casa tinha muito por onde fazer, muito por onde escolher para entreter o tempo. Não é? E foi o que eu fiz, exatamente o que eu fiz. Não é? Aproveitei os poucos dias que tive realmente confinado para criar, para ler, para escrever, enfim, não é? Por isso não me angustiou tanto assim o confinamento. E sente que passou a ter mais seguidores na sua página, onde publica as suas criações, ou nem por isso já os tinha? Sente que teve mais interação ou não houve assim, como o Almeida estava aqui a dizer, que houve um boom da atividade nas redes sociais, até porque era quase uma das únicas formas de nos comunicarmos com o mundo. Não, as redes sociais foram uma grande ferramenta, não é? As redes sociais foram uma grande ferramenta de sobrevivência, não é? Nesses tempos sombrios de confinamento, pandemias e coronas e não sei o quê. Mas em relação a seguidores, não senti que tenham aumentado à custa do confinamento, não é? Não senti, pelo contrário. Isto é muito complicado, esta coisa das redes sociais, dos likes, é muito complicado. Por exemplo, se eu antigamente, por exemplo, sei lá, por dia, por exemplo, podia ter uns 30 novos seguidores, agora é o contrário. Cada dia que passa, tenho menos 30, menos 40, menos 50, não é? Isto é tudo político. É tudo político. Sim. Porque, uma coisa, por exemplo, tu patrocinares, pagares para teres para tu Mais ampliares o seguidores. teu público. Não é? Outra coisa é fazeres um trabalho, apresentares um trabalho diferente, enfim, que por si só as pessoas gostam, partilham e isso aumenta o teu público, aumenta a tua audiência. Não é? Agora, quando tu não aderes a essa política de pagar para aumentar os likes, o que acontece? A própria máquina vai-te retirando o Entre público. entrando os seguidores, sim. Vai-te retirando. Isso não senti que tivesse aumentado, pelo contrário, acho que tem vindo a diminuir, precisamente porque eu me recuso a pagar para aumentar os seguidores. Quer dizer, já basta o meu investimento, não é? Investimento que eu Sim, faço. em criar, Em produzir, agora não vou, por amor de Deus, quer dizer, não vou pagar para aumentar os likes, não, quer dizer, não é? E depois deixo de pagar e depois voltam outra vez não, até porque eu faço o que faço não pelo número de seguidores, mas por mim, quer dizer, pelo trabalho, trabalho que é, para me expressar, para quem quiser partilhar, que faça o caminho, chega até si que vai encontrá-lo. Sim, Quem olha, quiser descobri-lo. sem dúvida, agora, posso dizer que sim, a pandemia serviu também para criar, sim,
para inspirar, ou seja, o lado positivo que eu encontro nesse tempo, não é? É precisamente me permitir pegar nesse ingrediente e poder transformá-lo, não é? Poder criar através disso, não é? Uhum. Por exemplo, sei lá, vamos imaginar, tem um vídeo que vou publicar em breve, em que coloco a palavra tempo, não é? Em que o T, a Uhum. palavra tempo, é uma seringa, não é? Ok, Tempo, sim, tempo, e depois as restantes letras eu transformo em medo, não é? Ao ter o P, transformo em ok. D, dar a volta, fica medo, ou seja, tempo do medo, não é? Ou seja, lá está, quer dizer, talvez fora da pandemia, fora dessa brincadeira não é? Talvez eu não me tivesse ocorrido pensar nisso, não é? Sim, é Tempo, medo, verdade. seringa, um T e tal. Mas pronto, mas lá está, quer dizer, a ideia é exatamente essa, é nós transformarmos aquilo que é negativo em positivo, não é? O Almeida falou aqui do medo, que foi um dos primeiros sentimentos, o medo. Foi das minhas, se calhar, a prevenção logo a seguir vinha acompanhado do medo. Era um apelo à prevenção, mas ao mesmo tempo. E agora que o Eduardo fala-me aqui de tempos do medo, também sinto que as pessoas passaram a ficar mais medrosas. Por exemplo, Almeida diz uma coisa no seu texto: os vícios do meu pai, do meu pai são receber visitas, beijar e abraçar, e no final deixa entender que, mas agora já não se pode porque as pessoas estão com medo de fazer tudo isso. Sentiu também, vivenciou esse medo nas pessoas? Exatamente. E o mais difícil era, por exemplo, em relação às crianças, não é? Em relação às crianças, para fazer compreender uma criança que agora não pode abraçar o avô, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Então, na verdade, aquele texto surge mesmo de uma constatação e de uma preocupação. Eu concordo com o Eduardo quando diz que a pandemia serviu para criar, né, por um lado, 19 cartas para a Covid-19, que é uma coletânea em prosa, não é? E também Fica em Casa Amor, foi resultado disso, foi resultado da pandemia, mas para mim aconteceu algo de uma forma, digamos, contrária, né? Durante a pandemia, produzi mais por, por causa do ambiente, por causa dos outros, não é? E convidando-me para aderir àquele projeto, etc, etc. Não porque eu estivesse mesmo inspirado. Eu sinto que durante aquele período de confinamento, aquele período em que, primeiro, né, e severo, eu não produzi tanto, talvez porque tive que me adaptar, tive que me ocupar muito de tarefas domésticas. Algo, porque era confinamento, não fazia muito sentido nós estarmos confinados e dizermos que a pessoa que nos ajuda a trabalhar aqui, a nossa secretária doméstica, como a gente diz aqui em Moçambique, né, tem que vir, não fazia muito sentido, né? Então, Sim, se calhar não estava muito habituado àquela ideia a rotina era acordar, trabalhar, voltar aos fins de semana, e à noite estar à vontade para fazer isto e aquilo. Mas de certa forma, houve produção, ainda que essa produção tenha sido tenha sido forçada. instigada, Sim, digamos, de sim. fora. E isso foi bom. É, há uma. Eduardo falava aqui da questão de que para quem está habituado foi menos pesado. Mas há uma coisa interessante aqui na questão da pandemia, que é o que os outros te transmitem. Por vezes é a ideia de que estás mal e não podes sair porque todo mundo só fala disso, né? E é como quem nunca saiu da sua cidade. De repente recebe uma Sim, pena uma pena de que não pode sair da cidade. Fica doendo, mas à toa, né? sim. Dói,
Aquela ideia. Parece, como posso dizer, é a ideia de sentimento de liberdade, né? Se calhar nós já estávamos habituados a ficar, mas quando se diz não sai, então nós temos aqui por dentro algo que nos diz não. Por que é que não devemos sair, né? Então, mas Sim, da mesma forma como a pandemia nos deu aqui é, coisas más, também nos deu as coisas boas, enfim. sim, sim. Pois, Aliás, e não sei se posso acrescentar, sim, sim, pode, o por favor. próprio mapas do confinamento surge nessa sequência, não é? É algo Sim, que vem unir vários artistas, vários autores, não é? Vários intervenientes, diferentes países, diferentes geografias, precisamente porque existe uma pandemia, não é? sim, Eh, sim, pois, e a estamos nossa aqui a criatividade. conversar. Uhum. Sim, foi um lado realmente positivo. E retomando aqui algo que o Eduardo já tinha dito, que a questão do confinamento não foi necessariamente sentida da mesma forma por todos, Não, e não. agora o Almeida aqui reforçou. Por exemplo, o fecho de fronteiras Uhum. impacta para alguns severamente e com impactos financeiros sérios, Sim. mas provavelmente para outros há pessoas que se calhar nem sequer souberam que as fronteiras estavam fechadas. Se calhar era capaz de chegarmos Sim, sim, e ele sim, sim. perguntar: é? Será que estiveram abertas, afinal de contas? Eu, como nunca passei a fronteira, Eu não viajo. nem sequer sabia que estavam abertas. Exato. Ah, Mas pronto, ok, não, tem que para os dizer. países mais, quer dizer, eu digo sempre, para os países mais desfavorecidos, países mais pobres, é claro que o impacto foi diferente, não é? Agora, para os países mais, enfim, economicamente mais desenvolvidos, claro que o impacto na economia foi desastroso, não é? Foi muito grande, claro que sim, sem dúvida. Sim, Eh, e. mas, eh, mas lá está, quer dizer, pegando na questão das fronteiras, as fronteiras fecharam-se, não é? Só que se nós formos pessoas sem fronteiras, não é? Mesmo com fronteiras fechadas, o impacto ou seja, nós não nos distanciamos do outro, não é? Porque Sim, nós, porque, não é? Quer dizer, pá, as fronteiras fecharam-se, ok, mas já estavam fechadas, há pessoas que são, o egoísmo que sempre existiu, quer dizer, há pessoas que vivem fechadas no seu nicho, na sua bolha, quer dizer, não se abrem um ao outro, não é? Quer dizer, não é? O que é que vale ter as fronteiras fechadas se nós humanamente abertas, aliás, humanamente estamos fechados, cada um na sua fronteira, não é? Acho que o mais importante é isso, é estarmos abertos ao outro e abrirmos as nossas fronteiras interiores ao outro, não é? E isso a pandemia devia nos ensinar, não é? Essa seria a lição, a grande lição da empatia, da compaixão. Essa devia ser a grande lição dessa pandemia coletiva que a todos nos assolou, não é? uhum. Beneficiou, beneficiou. Pegando aqui um gancho seu, Eduardo, de uma frase que escreveu numa máscara, foi interessante porque associa isso à pandemia, que é desmascara-te dos teus preconceitos. Precisamente, precisamente, precisamente. Então essa frase é precisamente, né? Essa catástrofe coletiva devia nos ensinar isso, né? A nos desmascararmos um pouco do nosso egoísmo, da nossa ganância, do nosso egocentrismo, e também a questão da literatura também, não é? A questão daquilo que eu apelidei ou daquilo que eu chamei de literocentrismo, ou poemocentrismo, não é? De que a literatura africana está de um lado, a europeia ocidental está de um lado, e nós, enfim, os africanos, enfim, têm, bom, estamos a aprender, não é? Mas haver mais união, no fundo era haver mais união, Sim, não é? sim, a Haver mais literatura união. ela existe em si, a literatura não necessariamente porque pronto, vai ser africana, vai ser europeia e depois não está muito claro o que seria, por exemplo, literatura africana. E a literatura produzida em África, a literatura produzida por alguém Sim, que sim. nasceu em África, aqui é alguém que escreveu sobre E a África. Ainda a propósito essa questão transcende. Sim, sim, por favor, Almeida, depois de que Eduardo. Não, eu dizia que essa questão não é só da literatura, não é? Há aí essa ideia de religiões tradicionais africanas, por exemplo, né? Religiões tradicionais africanas
é como se as outras não fossem tradicionais, né? As outras são religiões e as outras são tradicionais São africanas. tradicionais, pois. Isso sucede também em vários outros ângulos. Falava aqui da literatura africana, podemos falar da ideia da filosofia africana, embora eu entenda o objetivo, a boa intenção por detrás disso, mas nós temos que desconstruir essas ideias de como quem quer criar partituras, né? Eu acho que o que existe na verdade é literatura. Então a literatura ela vai ser feita por alguém que está em África, por alguém que está na Europa, há de ser feita por pessoas de diversos cantos do mundo. A ideia de literatura africana, eu acho que nós precisamos de repensar se é isso que nós queremos. Porque aqui o mais importante não é colocarmos os textos sobre a África, não é? O mais importante é que todos nós possamos partilhar essa experiência de fazer literatura e não há essa necessidade de fazermos da literatura literatura deste lugar ou daquele, enfim, Pois. é mais ou menos isso. Sim, sim. E o Eduardo queria acrescentar? Não, eu estava a falar a propósito ainda da pandemia. Havia um slogan que circulou muito aqui em Portugal que era o vai ficar tudo bem, ou vai ficar tudo bem, está tudo bem, não é? E de facto eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, não é? Acho que não, as coisas estão como estão, vão se manter iguais como antes da pandemia, com algumas diferenças, obviamente, algumas mudanças. Eu acho até que coletivamente acho que não vai mudar grande coisa. Agora, individualmente, talvez sim. Não é? Acho que individualmente sim, haverá algumas mudanças. Mas coletivamente acho que o ser humano continua continua a não ter essa empatia perante o outro. Compreendo. Agora, em relação à literatura, se fosse a literatura africana, a literatura ocidental, europeia, bom, claro, nós temos que categorizar as coisas, não é? Agora, eu gostava era que a literatura africana tivesse mais projeção, não é? Ou que nós, não é? Não, que nós, africanos, não esperássemos que viessem outros nos dar essa projeção. Que nós próprios criássemos os meios e as condições, apesar das dificuldades, enfim, nós sabemos que não é fácil, não é? Mas que consigamos criar projetos que nos unir para de facto projetar a nossa literatura, não é? E não que a nossa literatura, não é, seja representada por 2 ou 3 autores, como acontece aqui em Portugal, não é? Falamos em Sim. literatura africana, temos 2 ou 3 autores que representam toda a África. Em cada país temos ali um polo. Pois. Falar na literatura africana, temos ali 1, 2, 3. Mas aqui em Portugal isso acontece. No Moçambique, não sei, outros países assim da África, não sei, mas em preparação sobre os outros. Então temos que criar condições para que isso. Como tantos autores escrevem, né? Poesia, de romance, temos aí tantos miúdos novos a arrebentar aí, né? Temos que nos unir aí nesse sentido, penso eu. Assim, se a literatura não fosse também negócio, provavelmente teríamos essas vozes todas a aparecerem de uma forma muito mais rápida, não é? Essa é uma questão, essa é a questão. Essa questão é Exato, mas como ela é também negócio, é também negócio, isso acaba acontecendo. Eu tenho visto, inclusive, sempre que se fala de um prêmio, um grande prêmio internacional, as reclamações aqui e acolá, afinal, por que é que nunca é um escritor africano, por que é que nunca... Mas por que é que estamos preocupados com prêmios que nós não fizemos nada para que eles existam? Por que é que nós não criamos os nossos? Por que é que nós não nos preocupamos mais conosco, mais para dentro, em fazermos alguma coisa para projetar a nossa literatura, ainda que tenhamos as dificuldades que possamos ter, é mais por aí. A questão dos prémios é interessante. A questão dos prémios é muito interessante. Nós vemos todos, há autores, por exemplo, num ano recebem 3 e 4 prémios. E nós aplaudimos, porque acreditamos na pessoa que está lá por trás, não é? Nos juízes, no júri.
Mas é estranho, não é estranho com tanta gente a escrever e produzir, porque é que há um nicho, há um grupo de autores que são os referenciados, não é? Então é estranho, não sei se tem a ver com o mercado, se tem a ver com o facto isto também tem a ver com o dinheiro, não sei, não é? Mas é de facto estranho, não é? Porque o prémio é um incentivo. E há tanta gente a escrever, tanta gente a produzir, que deviam descentralizar, não deviam diversificar e não centrar esse reconhecimento num só, num nicho, né? 2 ou 3 autores. Sim, sim, houve alguém que dizia, por exemplo, tivemos agora o Prémio Camões, que foi para Moçambique, houve alguém que dizia que, pronto, uma das coisas que o Prémio Camões faz é que ele também acelera as vendas de uma determinada obra. Então, o prémio também tem esse lado latente, ele incentiva, mas também ele ajuda a projetar a pessoa que é premiada. E se estão todos realmente concentrados nas mesmas pessoas, vamos ter sempre as mesmas pessoas. Sim. Sem dúvida. É, Sem dúvida. é por isso que eu dizia que, enquanto a literatura for também um negócio, sempre Yeah. vai acontecer, não só com a literatura, com todas as esferas artísticas, cada um de nós pode olhar para o seu próprio país, quantos jovens que cantam muito bem, mas que nem por isso não aparecem, quanta gente pinta muito bem. Inclusive, até essa questão de pintar, eu conheço gente que até pinta para que os outros assinem, né? Os grandes assinem, Sim, para que a obra poder possa projetar. sair e ele depois possa ter uma parte, né? Quer dizer, é a questão materialista mesmo, até Da o coisa. materialismo cultural. Sim, pois. Não, é É, sem dúvida que. E até porque há um lado também, quer dizer, além disso, tem um lado político também, os prémios, não é? Bom, mas queria dizer é que é para isso será que servem as redes sociais. Se a pessoa canta, dança, escreve, se cozinha, etc., as redes sociais servem exatamente para isso, para nos dar uma certa alforria, não? Uma certa independência das editoras, do mercado. Não é? Eu, sim. de repente, escrevo ou danço uma coisa assim, tenho uma rede social, tenho uma página de Facebook e posso divulgar o meu trabalho. Já não estou refém de alguém que vai avaliar se tu és bom, tu és mau, tu serves para ser publicado, tu não serves para ser publicado. Já não, então, hoje em dia, felizmente, né, que existem as redes sociais que eles nos Podemos, possibilitam sim, sim, a ainda bem, projeção. essa projeção. Uhum. Né? Tem uma página de Facebook, em 10 minutos estou em Espanha, em França, em Inglaterra, quer dizer, não estou dependente de publicar um livro, não é? Mandar o meu trabalho a uma editora e eles avaliarem, não é? Está dependente dessa validação deles, não é? Não é? Tenho essa Uhum. liberdade para publicar, para me expressar, sem depender Sem do depender mercado. dessa aceitação sem Sim, sim, sempre sim, 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 do sim. outro. Só aqui um último tema, antes de terminarmos. Oh, já, então, mas agora está a Sim. aquecer. Não, Opa! agora se não está. Gostava de entrar aqui no tema, não sei até que ponto pode ser sensível ou não, que é a questão da interculturalidade para a migração. Eu já contextualizo. O Eduardo é natural de Angola, a viver em Portugal. O Almeida, natural da cidade de Maputo, mas a trabalhar fora da cidade de Maputo, embora em Moçambique, mas também fora da província de Ista de Maputo, e queria perceber como é que foi esta experiência quando chegamos ao novo mundo, como é que somos percebidos, como é que percebemos os outros, como é que é esta convivência, há experiências negativas, positivas, e, e pronto, como é que isto corre, há lembranças de preconceito ou não, eu gostava de ter um pouco esse retrato dessa vossa experiência. Não, não, no meu caso pessoal, não foi uma experiência positiva. Tem sido uma experiência positiva, não é? Porque eu acredito, quando nós, por exemplo, somos uma minoria, quando já entramos
num meio já em desvantagem, nós temos que trabalhar só vezes 2 ou 3 vezes mais, não é? Eu lembro-me, por exemplo, nas turmas onde eu passei, no secundário, não é? Sim. Eu conseguia sempre mais ou menos me destacar, não é? E isso serviu muitas das vezes de defesa, de armadura, não é? Porque estudava muito, porque enfim, tinha boas notas, etc. Então isso fazia com que os meus colegas facilmente me enquadrava, não é? Não tinha grandes dificuldades de adaptação. Porque depois havia colegas que queriam sentar ao pé de mim, porque eu explicasse, agora, eu no texto, amanhã é texto, eu vou sentar ao pé de ti e tal, né? Claro, está ali ao pé de mim, porque depois a gente também, né? Fazemos Sim, ali sim. o refogado da matéria e tal. Então eu lembro-me que e na faculdade também, pronto, também não tive assim grandes dificuldades. É claro que há um outro episódio, mas também não vale a pena entrar por aí. Claro que Sim, sim. sabemos Não. que não é fácil combater o racismo, é um tema que, aliás, né, hoje em dia está cada vez mais, cada vez mais falado, cada vez mais Sim. desenterrado, não é? O que é bom sinal. E sabemos que não é fácil, sabemos que não é fácil. E é curioso, por exemplo, através da poesia, há pessoas que eu sei que, imagina, que não gostam de mim, não é? Vou dizer Sim. isto, vou dizer aquilo, ser africano, não é? Mas depois partilham aquilo que eu, não é? Digo, mas este gajo, quer dizer, vota naquele partido, assim, assim, e depois encontra uma foto minha a partilhar, não é? Então a arte também serve para isso, para amenizar, para apaziguar esses ânimos mais exaltados, não é? Quer dizer, não é? Uma pessoa que não gosta de mim por ser africano, mas partilha uma coisa feita por um africano, estás a ver? Sim, Então sim. é curioso como é que a arte também tem um certo impacto, uma certa influência, não é? Não, é interessante porque ela mesmo quebra barreiras, quebra todas as ideias preconcebidas que possam haver acerca de uma E, determinada cultura, de um determinado povo. e há outra questão interessante também. Eu, na minha página de Facebook, eu raramente me exponho, não é? Eu Sim, raramente ponho fotos minhas. Pá, o que interessa é divulgar a arte, divulgar aquilo que eu gosto, os autores que eu gosto, isso é que me interessa, não me pôr ali logo em primeiro lugar. O que acontece? Há pessoas que pensam que o meu trabalho é feito por um europeu. Não imaginam que. Mas para os africanos, não sabia que eras africano, pá. Sempre que fosse eu digo, não, eu sou angolano e tal. Vocês ficam muito admirados. Não é? Então, pronto, é o que é, é o que é. e Você depois pode ter arte, pode. com Eduardo com H, depois aí a pessoa tenta puxar para um Edward, que é. Boa, boa, boa. Talvez pelo nome. Sim. Pelo nome pode induzir em. Sim, Ah, bem. e o Almeida, depois vai ser interessante aqui, porque o Almeida depois é um movimento contrário, é dentro do Exato, país, exato. mas, no entanto, para uma outra região e eventualmente com outros traços culturais. Como é que foi essa experiência? É, é exatamente isso que eu queria dizer, que na verdade, para o meu caso, porque eu saí de uma zona privilegiada, digamos, a cidade de Maputo, não é? Para uma comunidade. Quando fui a primeira vez, não agora onde estou agora, mas para onde fui a primeira vez, para uma comunidade que não tinha rede de comunicação, rede móvel de comunicação. Não posso nem falar de internet, não havia energia elétrica. Mas há uma coisa que eu fui percebendo ao longo desse percurso todo, que todo mundo tem um sentimento de pertença e tem sempre alguma coisa que gira dentro da cabeça sobre os outros, não é? O que acontece lá é o preconceito, o que acontece fora da cidade de Maputo é o preconceito de que aquele que vem de Maputo é o privilegiado, ele tem condições do que nós, e até a ideia de que ele acha-se superior, quer dizer, ele acha-se superior, né? Mas você nem sequer conhece, o simples facto de que alguém vem da capital, então ele já acha-se. Então nós tínhamos que trabalhar, na verdade, primeiro para quebrar esse. Porque é um preconceito que as pessoas foram criando. É preciso primeiro quebrar isso. Mas eu fiz muitas amizades, de tal sorte que, se for a reparar
o meu romance, Ilusão à Primeira Vista, vai Sim, perceber que ali o pano de fundo não é a cidade de Maputo, não é? O pano de sim, fundo é Mapai, que é um distrito lá da província. Então, significa que aquela minha zona de conforto, embora tenha crescido por lá, não encontrei ali o espaço para o espaço imaginário que é para fazer a minha primeira obra, né? Hoje já escrevo sobre Maputo, inclusive estive aí no projeto da Fundação Fernando Leite Couto, Histórias de Maputo, mas o meu primeiro passo foi aquele, talvez porque primeiro eu cheguei, não imaginava, nós na cidade de Maputo, na verdade, posso dizer que muita gente vive na cidade de Maputo não conhece Moçambique. Quer dizer, nós pensamos que o mundo é ali, é aquilo, que lá fora da cidade de Maputo as pessoas passam dificuldades tremendas, nós não imaginamos isso, né? Então, aquilo teve um impacto logo, de tal forma que projetou-me a criar mas também eu acho que há traços comuns, talvez por sermos todos moçambicanos, por vezes você viaja tanto a pensar que vai descobrir algo novo, mas você chega lá se revê por vezes em alguns traços, em alguma forma de fazer as coisas. Foi esse estar fora, esse viajar, esse sair deste lugar para aquele, de certa forma, ajudou-me a aumentar aquilo que é a minha capacidade de produção como artista, de produção como escritor, porque é como se eu tivesse tido residências literárias gratuitas, né? sim. Quer dizer, há quem sai E fora da dos cidade de holofotes. Maputo, não é? Residências Da cidade de literárias Maputo, gratuitas e fora dos paga, paga holofotes. para ir investigar, Sim, mas eu vivi esses lugares sem precisar pagar nada, né? sim, sim, sim. Pois é interessante e para mim isto é mais interessante porque por vezes nós esquecemos das dinâmicas, não diria internas, mas se calhar dentro do próprio país, por vezes dinâmicas discriminatórias e nos focamos em outras dinâmicas e quando nós próprios, entre diferentes províncias, por vezes, diferentes povos, eu sei, por exemplo, já li várias vezes contos sobre Angola, por exemplo, que o Caluanda, o Caluanda e, por exemplo, o pessoal do sul, de Namíbia, às vezes, há ali alguns preconceitos que costumam acontecer, não sei se Eduardo Não, tem... tenho essa noção, tenho essa noção. E é pena que isso aconteça, não é? Dentro, não é? Haver, acho que os de dentro deviam se juntar mais, mas ser mais unidos, não é? Não, apesar da diversidade, mas usarem essa diversidade, Sim, não é? Como uma riqueza, não é? E não como motivo de divergência. Bateria fraca. Pronto. E não e usar a diferença como uma riqueza, não é? E compreendo, não como uma compreendo. divergência, porque é mulato, porque é mais escuro, porque é menos coisa, porque é da Pois praia do é norte, do é do sul. sul, é do norte, do centro, da Isso também capital. acontece em Portugal, por exemplo, os do Porto, os de Lisboa, de Coimbra, da Açores, isso também acontece, mas noto que aqui é mais positivo. Né? Pessoal, há umas anedotas do pessoal do Porto, anedotas de Lisboa, né? Alfacinha e tal, mas em África é mais, chega a ver, as divergências são mais vincadas. E às vezes Sim. sai, gera conflitos, às vezes gera conflitos. Uhum. Eh, mas aquilo que me preocupa, não é? O que me preocupa mesmo são as nossas políticas e nós, os jovens, temos essa obrigação de não imitar aquilo que os nossos governantes africanos, a maior parte das vezes, fazem. Isso para mim é importante. E se a cultura não. Posso falar? Não sei se. Não, não, sim, 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 temos tempo, não há? Não, a nível cultural, a nível dos livros, a nível nós em África
acho que até devíamos primeiro, antes de tudo, criar a vacina contra a corrupção, criar a vacina contra o egoísmo, criar a vacina contra essa falta de visão de futuro, não é? Quer dizer, Sim, temos a visão do presente e da minha família, não é? Então, e não pensar tanto no coletivo. Acho que os nossos governantes, acho que nós governantes e nós jovens, e isso é um apelo também que eu faço a nós jovens, ter essa visão de futuro e que não fotocopiar aquilo que eles têm vindo a fazer. Falo de Angola, por exemplo, que é aquilo que mais me toca, não é? E às vezes eu fico assim, mas não vale a pena dizer. pois, Pá, pois. então, e que a cultura sirva para isso, não é? A cultura sirva para nos educar, para nos responsabilizar perante o outro, não é? Deixarmos de ser tão gananciosos, tão, eu, não é? Sermos mais nós. E é um apelo que eu faço aos jovens, não é? Sim, a tentarmos quebrar esse egocentrismo, esta necessidade de se autoprojetar e esquecer-se de todo o resto. Sim. E isso pode ser feito através da poesia, da música, da dança, pode ser feito, é feito sem dúvida através da literatura, não é? Acho que Hum, essa educação, não é? Para o outro, não é? Acho hum, que é fundamental, é fundamental. compreendo. E Almeida, qual é, eh, qual é algum gancho aqui, algum comentário por cima, algo a acrescentar? Nada de especial. De facto, nós temos, como jovens, como cidadãos, temos uma responsabilidade para com o futuro, né? Para conosco mesmos, temos que nos Sim, cobrir. Porque muitas vezes aqui coloca-se aquela ideia, os políticos colocam-nos a ideia de que os jovens são, como é que é? A seiva da nação, né? São aqueles que virão nos substituir, o aqueles futuro do que farão amanhã. as coisas acontecer amanhã. E isso acaba nos colocando nesse banho-maria, não é? Nós não somos para hoje, nós somos para amanhã. De certa forma, nós precisamos de agir hoje. Essa questão do egocentrismo, como dizia o Agnaldo aqui, nós só podemos resolver isso com a educação, não é? Pois, Não vejo outra forma senão investirmos nisso, investirmos na educação para que a partir da terna idade nós possamos. Tive um professor que dizia, eu não sei como é que uma pessoa precisa de 5 casas. Como é que quando digo precisa de 5 casas, eu estou falando numa situação em que tem essas 5 casas de forma ilícita sim, quando os outros morem à fome. Se fosse para ter 5 casas só por ter, nem seria problema. Está tendo 5 casas, mas nunca há de conseguir passar um fim de semana no Belém, na Beira. Estou falando aqui para que todos entendam de províncias distantes, turísticas. aqui de Moçambique. Ao mesmo tempo, é mais fácil, se calhar, ir alugar no dia que precisa, né? Ir alugar um quarto. Então, há, há esse não olhar para o outro e nós temos que artistas, geralmente uma das questões, uma das coisas que o artista tem é o lado sensível. É que tu não tens como ser artista se não tiveres um olhar sensível. É a tua sensibilidade que lhe faz olhar para as cores, de repente, de uma forma diferente daquela que os outros veem. Sim, Nós olhamos para as letras com uma sensibilidade diferente, é isso que nos faz artistas. Então, o artista, por causa dessa sensibilidade diferente, tem essa capacidade de falar sobre assuntos que, se calhar, as outras esferas não falariam da mesma forma ou não receberiam da mesma forma os políticos, ou seriam pedras aqui, pedras acolá. Mas o caminho é longo, mas é possível. pois, é possível e quanto mais cedo começarmos a trilhar, melhor assim, temos a certeza, começamos a ter uma previsão, pelo menos, de quando é que poderemos lá chegar. Muito obrigado
pela vossa participação, pela vossa participação ativa, por este debate. Estes debates são vários temas incessantes que não conseguiríamos a esgotá-los todos hoje. Não sei, algum último comentário, Eduardo e Almeida, para depois passarmos a palavra aqui à Cristina. Uma última palavra. Almeida, queres avançar com a última palavra? Não, era só para agradecer essa oportunidade de estar aqui. Este mapa de confinamento, aliás, já tenho que parabenizar pela iniciativa, os mentores desse projeto, porque é mapas de confinamento, mas nos desconfinou. De certa forma, né? Nos desconfinou porque estamos aqui a conhecer pessoas de outras latitudes. Estou aqui a conversar com o Eduardo, estamos a ler aí nas revistas do Mapas de Confinamento textos de escritores, porque muitas vezes o que acontece? O que vem de fora do nosso país, o que chega a Moçambique, são textos de autores consagrados. Há autores, como dizia, mas autores que não consagrados, que estejam no início da carreira ou que não sejam tão conhecidos lá, não chegam cá. Então, ali na revista, nós temos a possibilidade de ler um escritor simples como Almeida Kumbano de Moçambique, que está sendo lido no Brasil, em Portugal, e isso para mim é magnífico, e isso é muito bom, e para já tenho que dizer que foi uma boa iniciativa. Olha, eu gostei do termo desconfinamento, não é? Porque acho que deve ser esse o foco, desconfinar a criatividade, desconfinar a imaginação, desconfinar os medos, desconfinar, quer dizer, não é? Desconfinarmos a nós próprios, não é? Às vezes nem é tanto o confinamento externo, físico, mas às vezes é o confinamento emocional, confinamento intelectual, não podemos expressar as nossas ideias, ou termos medo disto e daquilo, enfim, não é? Acho que é o desconfinamento, que é o foco, é desconfinar, é desconfinar. E o mapas do confinamento serve exatamente para isso também, não é? Para nós também nos darmos largas a nossa liberdade, né? Liberdade criativa, liberdade expressiva. Acho que serviu para nos desconfinarmos um pouco, não é? Que é muito bom. Também estou grato ao convite. Estou grato. Eu até fico admirado, fico convidado, mas é muito bom, é uma questão de reconhecimento. Sim. Porque dias perguntavam, mas Eduardo, mas qual é a remuneração, pá? Qual é o retorno que tu tens do teu trabalho, não é? E o retorno é exatamente estar aqui, por exemplo. Isto faz parte do retorno, né, do meu trabalho. O ser convidado para esses eventos, um evento dessa natureza, por exemplo, é gratificante. É muito bom. E partilhamos aqui os nossos pensamentos, partilhamos aqui as nossas ideias e encontramos também pessoas que estão do outro canto, que eventualmente estão a passar pela mesma situação. E criamos assim esta rede. Estamos aqui, eu de um lado, o Eduardo, Almeida. E não, foi também concordo, estou totalmente de acordo convosco. Acho que nos desconfinamos, quebramos paradigmas. A grande pena é que custou, como eu dizia, custou vidas de conhecidos, amigos, familiares, desconhecidos e tudo mais, mas também tem esse outro lado que é preciso também realçar, quebrou paradigmas, que as pessoas hoje em dia descobriram que, afinal de contas, não precisam necessariamente sair de casa para serem tão produtivos assim. Às vezes, alguns precisam, obviamente, mas se calhar não é necessariamente uma condição sine qua non de estar ali entre as 7 até as 17 para produzir. Às vezes é possível produzir, mesmo não necessariamente estando no local. E várias outras questões que esta pandemia veio nos ensinar. Vai continuar a ensinar, ainda vai. Nós não sabemos se haverá mais variantes, não. Mais doses. Mais doses, quer dizer, 14, 15, 16, não sabemos, não é? Então, estamos a aprender, não é? É tudo muito cedo, é tudo muito fresco ainda. Por acaso, é curioso, o Almeida falava há pouco que ele não criou muito durante a pandemia, não é? Acho que eu disse, sim, mais trabalho doméstico e tal.
Teve mais centrado nele. É engraçado, porque nós, por exemplo, quando estamos a escrever sobre um amor, não é? Eu perdi o meu amor fugiu do mundo. Sim, Naquele momento nós não temos, não conseguimos escrever, não é? É não. preciso deixar a dor amadurecer, não é? É preciso deixar a dor ganhar outra consistência para que depois possamos estar disponíveis para a escrita. Porque naquele momento né, está tudo muito fresco, muito vivo, muito em carne viva, nós não conseguimos escrever. E o mesmo acontece com a pandemia, não é? Eu vejo autores que apressaram-se a escrever, não sei, talvez para vender livros, mas ainda é muito cedo para escrever sobre isso. Podem ir escrevendo e arquivando, mas para publicar acho que ainda é muito cedo, porque está tudo ainda muito Está tudo incerto. ainda muito verde, muito. Está tudo muito verde. Está tudo muito verde. Há que escrever, há que registar, porque deixamos um testemunho Sim. para quem virá, não é? Mas é tudo muito incerto ainda, não é? Pois, que compreendo este ponto de vista do Eduardo e faz todo sentido. Às vezes precisamos nos distanciar mesmo, ganhar uma distância do bebê para Distanciar é a compreender, palavra certa. É a palavra certa. para Haver compreender. distanciamento positivo, Sim, neste caso, um distanciamento positivo, tem que haver passado, tem que haver um recuo, tem que haver não é, um uma presente de distância. reflexividade. Sim, 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 sim. Para podermos escrever melhor, não é? Não é? Dá um vírus bomba e de repente está a granada e estás tu a escrever, a granada caiu, não sei o quê. Não, primeiro a granada cai, explode. Depois tu escreves, olha, o som era assim, não sei o quê, não é? O sim, refumo, vai escrever, senão não tens hipótese. Tem que haver sim, um distanciamento positivo neste caso. compreendo. Agradeço eu pela vossa presença e foi uma honra a minha conhecermos mais e termos este debate aqui, né, durante estes meses que aqui estivemos juntos. Obrigado. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, obrigado. Abraço. Fiquem bem. Cortamos? Abraço, chefe. Estou aqui até na reunião. Tchau, tchau, tchau. Até breve, Até a falamos. próxima. Agradecemos aos participantes desta mesa redonda, os escritores Almeida Combani, Eduardo Chiesi e Ignaldo Bata, por este belo encontro e debate bastante rico em torno da escrita criativa, da literatura, da sua magia e reinvenção, mas também sobre as questões relativas ao confinamento. Queremos também agradecer aos fundadores do projeto Mapas do Confinamento, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia, e a todos os que do outro lado assistiram a esta sessão à distância. Sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. Recordamos que Mapas do Confinamento conta já com 9 edições, com a de hoje, e que todas elas se encontram disponíveis no site da Gulbenkian, Paris e na página Facebook da Biblioteca. Uma vez mais, obrigada a todos e até à próxima sessão em fevereiro.